Olá, aqui é o Reverendo Misael, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Os Ensinos Finais do Sermão do Monte. Na aula de hoje nós vamos começar a conhecer a oração do Pai Nosso. Seremos introduzidos hoje a essa oração que também é chamada de oração do Senhor ou oração dominical, entendendo que esses termos, Senhor e dominical, são sinônimos, porque dominical deriva de uma palavra latina que quer dizer relativa ao Senhor, aquilo que é relativo ao Senhor. A Bíblia de Genebra, inclusive, vai dizer o seguinte, que essa oração poderia ser chamada de a oração dos discípulos. E nós damos o primeiro passo com uma citação de N.T. Wright. O que o Pai Nosso nos oferece aqui no cerne do Sermão do Monte é uma estrutura. E é isso mesmo, vamos entender de que modo o Pai Nosso nos ajuda como estrutura para a oração. Lembrando que na aula anterior nós vimos que o reino de Jesus é de oração e que é preciso orar sem ostentação, com sinceridade, com regularidade. Chegou o momento de começarmos a estudar sobre o lugar do Pai Nosso como oração frequente e sobre o Pai Nosso como oração proposta pelo próprio Senhor. Por fim, olharemos para a organização e os suplicantes do Sermão do Monte. Em primeiro lugar, olhemos para o Pai Nosso como oração frequente. A gente sabe que tem de orar, a gente entende, eu preciso orar mais e melhor, mas a grande questão é como fazer isso? O Catecismo de Heidelberg informa o seguinte: para que a oração seja agradável a Deus e Ele nos ouça, devemos invocar de todo o coração o único e verdadeiro Deus que se revelou a nós em sua palavra e orar por tudo o que nos ordenou para pedir. Então, perceba a primeira tônica. Invocar de todo o coração tem a ver com Mateus 6. A devoção deve ser sem ostentação e deve ser sincera, não como fazem os hipócritas. Mas nós devemos orar por tudo o que o próprio Senhor nos ordenou para pedir. O Pai Nosso nos ajuda com isso. A confissão de fé vai dizer também, a confissão de fé de Westminster diz: a oração deve ser feita em nome do Filho, pelo auxílio do seu Espírito, segundo a sua vontade, e isso com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Jesus mostrou como orar. Ele mostrou, é assim que vocês oram. Ele mostrou isso por meio do seu próprio exemplo. Ele foi um homem de oração, um servo de Deus que buscou a presença do Pai o tempo todo. E também ele nos ensina a orar por meio das suas instruções, do seu ensino. Dentre esses ensinos destaca-se o Pai Nosso. O Dr. Carson, inclusive, diz isso. O Pai Nosso não é tanto a oração que Jesus fazia. Tem algumas questões que são pedidas no Pai Nosso que não são pertinentes para Jesus, né? A gente vai entender isso melhor. Mas é interessante que o Senhor nos coloca ou nos dá essa oração como um modelo, como uma ajuda. Isso combina muito bem com o Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, começa com essa questão. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Essa era uma prática daquela época. Aqueles que ensinavam a palavra de Deus também ensinavam os seus alunos na arte da oração, na prática da oração. Jesus responde aos discípulos com um modelo. Lucas 11, 2-4. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. A versão mais longa do Pai Nosso aparece no Sermão do Monte. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. Algumas pessoas questionam, por que duas versões do Pai Nosso? Uma mais curta no Evangelho de Lucas, outra mais longa no Evangelho de Mateus? Essas duas versões estão simplesmente informando isso, que Cristo ensinou sobre esse assunto em diferentes ocasiões, em diferentes lugares. E parece que esse registro de Lucas, que é mais sucinto, situa-se num contexto de instruções voltadas para os crentes gentios, que precisavam ser motivados para a prática perseverante da oração. E a gente vê essas ênfases tanto em Lucas 11 como também em Lucas 18, 1 até 8. Mas em Mateus, a oração do Pai Nosso se encaixa na categoria de sentenças de instruções de Jesus para a conduta dos discípulos, como diz ou como sugere o doutor Joaquim Jeremias. A conjunção grega, portanto, traduzida como portanto, aí em Mateus 6,9, ela posiciona a oração dominical logo depois daquele ensino geral sobre a oração que a gente viu na aula passada, Mateus 6, 5 até 8. E esse texto de Mateus, cheio de locuções em aramaico, orienta judeus acostumados a orar, como a gente viu, aqueles fariseus, aqueles que estavam muito afeitos ao judaísmo do tempo de Jesus, mas que eles enfrentavam o problema ou o perigo de fazer isso apenas como encenação, apenas teatralmente. Foi o tópico da nossa aula anterior. Mateus 6, de 1 até 18, informa sobre a devoção dos cristãos. E quem são esses cristãos? São os indivíduos, são as pessoas inseridas nas realidades pertinentes à nova era ou à nova aliança. E Joaquim Jeremias propõe o seguinte, que quando nós olhamos para esse ensino, o contexto mais amplo é esse, é como se Jesus estivesse dizendo, a era antiga está no fim. Transportados pela proclamação do Evangelho e pela vossa condição de discípulos para a nova era, ficai sabendo agora qual é a vida de uma pessoa que pertence a esta era de Deus. Vede em que consiste a filiação divina. Vede o que significa uma fé viva. Vede como vivem na era da salvação, libertos do poder de Satanás, aqueles em que se realiza o milagre de serem discípulos. O milagre foi realizado na vida de vocês. Vocês foram libertos do poder de Satanás. Vocês agora estão na era da salvação. É assim que vocês vão viver e é assim que vocês vão orar. Que coisa maravilhosa! E o fato desta oração constar em ambos os evangelhos, como nós temos dito desde a aula passada, informa sobre o cuidado de Jesus para com a vida de oração dos discípulos. Para Jesus, seus discípulos deviam orar. Além disso, jejuar é o que você pode conferir em Mateus 5,44, 24,20, 26,41, Marcos 13,33, Lucas 6,28, Lucas 22,40, Mateus 6,16, Mateus 9,15. E os cristãos individualmente e a igreja primitiva como corpo praticavam a oração. Eles entenderam isso muito bem. Você pode conferir as passagens que constam na apostila em PDF e que também são mostradas nesse slide. A igreja primitiva buscando a face do Senhor em verdadeira oração. A gente não deve se admirar disso porque o cristianismo ele nasce no seio do judaísmo. É nesses termos que, quando olhamos para esse berço judaico do cristianismo, a gente vai perceber isso. O doutor Joaquim Jeremias encontra semelhanças entre o Pai Nosso e a prece antiga aramaica, ou a prece aramaica chamada Kadish. Essa era uma prece que encerrava o ofício da sinagoga. Cada culto da sinagoga era encerrada com o Kadish. E Jesus, desde a infância, praticando ali o culto na sinagoga, certamente ele conhecia esta prece que guarda semelhanças com o Pai Nosso. O doutor Daniel Ropes, ele menciona dois tipos estabelecidos para as orações diárias dos judeus. A oração Shema, uma versão litúrgica de Deuteronômio 6,4,9, né? Aquele texto que diz, ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Pois bem, esse verbo ouvir é essa expressão, Shema. E também a Shemoneh Esrei, conhecida como a oração das 18 bênçãos, que era constituída de repetições de adoração, de súplica e também de consagração. Esse mesmo autor, o Daniel Ropes, considera que o Pai Nosso, a mais bela de todas as orações humanas, em sua simplicidade, é uma espécie de Shemoneh Esrei
purificada e esclarecida, livre de quaisquer associações puramente nacionais, ampliada a fim de abranger toda a humanidade, porque as Shemoneh Esrei eram orações, ou na verdade essa oração especial era uma oração bastante com ênfase bastante nacional, aquela ênfase de que Deus deveria abençoar Israel e deveria também livrar Israel dos seus inimigos, enfim, era uma oração bastante beligerante, enquanto que a oração do Pai Nosso, ela é livre dessas associações nacionais. É realmente interessante essa palavra, essa comparação feita pelo Dr. Daniel Rops. E o Dr. William Hendriksen compreende isso muito bem. Quanto a essa universalidade da oração do Pai Nosso, ele diz assim: a natureza universal ou abrangente dessas petições se depreende do fato de que elas têm referência não só à glória de Deus e etc., as primeiras 3 petições, mas também às nossas necessidades, as últimas 3 petições. Não só as nossas necessidades atuais, a 4ª petição, mas também a nossa necessidade com referência ao passado, a 5ª petição, e ainda a nossa necessidade futura na 6ª petição. Finalmente, nessa oração, o adorador leva ao trono da graça as cargas que são não somente suas, mas também de seus irmãos, nós. Não há dúvida, conclui o Dr. Hendriksen, de que esse é o padrão perfeito para as nossas orações, e a gente verifica aqui que o Dr. Hendriksen, com grande quantidade de reformados, ele enxerga o Pai Nosso como uma oração constituída de 6 petições, outros estudiosos consideram o Pai Nosso como oração de 7 petições, que é a minha posição, e a gente vai prosseguir. Isso não traz nenhum prejuízo, né? Se você considera 6 ou 7, na apostila tem uma observação muito boa do Dr. Martin Lloyd-Jones sobre essa questão da quantidade de petições do Pai Nosso. Vale a pena você conferir a nota de rodapé na sua apostila. Mas o que a gente pode dizer é que no judaísmo existia essa prática de orações diárias, que eram oferecidas ali diante de Deus pelo judeu piedoso. E Jesus, dentro desse contexto, nos ensina a orar o Pai Nosso. Não é despropositado a gente sugerir que o Pai Nosso é dado para que a gente o utilize como uma prece frequente, não de uma maneira mecânica, né? O Dr. Hendriksen diz isso, ele diz: isso é recomendável, orar o Pai Nosso todos os dias, se você é capaz de fazer isso com o coração e a mente, ou seja, não de forma meramente mecânica, lembrando que o uso por demais frequente pode conduzir facilmente ao pecado do formalismo, ou seja, você fazer uma coisa apenas de maneira ritual, e o Senhor está condenando exatamente isso nesse Sermão do Monte. Além disso, nós vamos verificar que o Pai Nosso tem grande valor, porque quando a gente ora o Pai Nosso, nós estamos orando com as palavras do próprio Jesus Cristo. Nós nos dirigimos a Deus utilizando as palavras do próprio Redentor. E Cipriano de Cartago afirma que, entre outros salutares ensinamentos e preceitos com que o Senhor encaminhou o seu povo para a salvação, deu-nos também a forma de orar, aconselhou e ensinou ele próprio o que devemos rogar. Lembra que a gente mencionou lá atrás a importância de orar conforme as instruções do Senhor, apresentar ao Senhor o que Ele deseja que a gente apresente? Pois bem, aqui nós temos o Senhor trazendo para a gente instruções sobre o que devemos pedir a Ele na nossa oração. O próprio autor, o mesmo Cipriano de Cartago, diz: fazer oração agradável a Deus é rogar a Deus com o que é seu, é elevar aos seus ouvidos a oração do Cristo. Que o Pai reconheça a palavra do seu Filho quando oramos, que esteja em nossa palavra o que habita dentro de nós, e que, uma vez que é Ele o advogado diante do Pai pelos nossos pecados, peçamos com as palavras do advogado quando pedimos como pecadores pelas nossas falhas. Muito interessante isso que nós temos diante de nós, essa palavra de Cipriano de Cartago, que nós possamos orar de forma agradável a Deus, que nós possamos orar de forma familiar a Deus, ou seja, rogando com o que é seu,
com a palavra do seu Filho. Ou seja, uma vez que o Filho habita em nós, então que também a palavra do Filho, a prece orientada pelo Filho, possa sair de nossos lábios e chegar até o nosso Pai. Para Calvino, esta oração demonstra a imensa bondade, a imensa generosidade de Deus. E ele acrescenta: além de nos advertir e insistir conosco que devemos buscar a Deus em todas as nossas necessidades, assim como os filhos costumam refugiar-se na proteção dos pais sempre que são afligidos de qualquer ansiedade, vendo que de fato não podíamos sequer entender quão sufocante era a nossa pobreza e o que era justo e proveitoso a nós suplicar, também atendeu a esta nossa ignorância, e o que faltava à nossa capacidade de si mesmo supriu tudo o que nos faltava, pois nos prescreveu uma fórmula. Olha que interessante isso que Calvino diz. Uma fórmula pela qual, como em uma tabela, nos propôs tudo quanto é lícito buscar de Deus, tudo quanto conduz ao nosso bem-estar, tudo quanto é necessário suplicar. Para Calvino, o Pai Nosso traz como se fosse uma síntese de todas as nossas necessidades. Basicamente, é como se os tópicos de oração do Pai Nosso abrangessem tudo o que é necessário ao nosso corpo e à nossa alma e informassem também sobre o que é lícito orar. Calvino é tão enfático nessa questão que ele afirma o seguinte: é perigoso buscar do Senhor o que nossa cabeça dita. Entende isso? A oração não é aquele momento para você derramar diante de Deus tudo que vem na telha, ou que dá na telha, como a gente diz popularmente. Calvino afirma: o unigênito Filho de Deus nos sugere à boca palavras que desvencilhem nossa mente de toda dúvida. Então, se você está em dúvida, isso que eu devo orar é da vontade de Deus? No Pai Nosso você encontra os tópicos pelos quais você deve orar. Se você ora conforme esses tópicos, conforme esta orientação divina, então você está orando conforme a vontade de Deus. Nós temos de nos afastar dos erros, de não considerar estas instruções do Senhor ou de pronunciar essas súplicas sem refletir sobre os seus significados, como afirmou o Dr. Ryle. Essas coisas são importantes. Ele afirma o seguinte, Dr. Ryle: quão mais feliz seria o mundo se o espírito e o intuito dessa oração fossem tão conhecidos quanto o são suas palavras. Não apenas é importante conhecer as palavras, memorizar as palavras do Pai Nosso, mas compreender o intuito destas palavras. Temos que pensar também como o Pai Nosso é organizado, mas não apenas isso. Quem ora? Quem pode orar o Pai Nosso? Quem são esses que suplicam: Pai Nosso que estás nos céus? Esse preceito da oração é constituído de um prefácio, 2 blocos de petições e uma conclusão. O Dr. Hermsten Costa diz que esta é uma oração reverente, submissa, confessante e suplicante. As 3 primeiras petições se referem a Deus. As 4 últimas, e aqui você está entendendo que a nossa abordagem mostra o Pai Nosso com 7 petições, não é isso? Então, as 4 últimas se referem a nós. As primeiras são simplesmente justapostas e as finais são unidas pela conjunção e. Essa é a estrutura. Prefácio: portanto vós orareis assim: Pai Nosso que estás nos céus. Primeira petição: santificado seja o teu nome. Segunda petição: venha o teu reino. Terceira petição: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quarta petição: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quinta petição: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Sexta petição: e não nos deixes cair em tentação. Sétima petição: mas livra-nos do mal. Conclusão: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O que é enfatizado aí? Preste atenção. Deus é a fonte do suprimento de todas as nossas necessidades.
enquanto a gente existe aqui, enquanto a gente funciona, aguardando a consumação do reino nesse mundo afetado, maculado pela queda. Martinho Lutero percebeu isso muito bem e ele afirmou o seguinte, veja só, estas 7 petições também se poderiam chamar 7 bons preceitos e exortações. Com efeito, como o santo bispo e mártir São Cipriano nos ensina, são 7 demonstrações da nossa miséria e indigência, através das quais o homem, tomando conhecimento de si próprio, pode verificar como é perigosa e lamentável a vida aqui na Terra. Veja só, Martinho Lutero não seria um bom coach, ou não é? Porque ele está dizendo que a vida é perigosa, é lamentável, não é algo muito agradável, né? Positivo de se dizer, mas muito realista. E veja como Martinho Lutero desdobra isso. Ele diz, esta mais não é do que uma blasfêmia contra o nome de Deus. A vida aqui na terra é uma blasfêmia contra este nome, uma desobediência à vontade divina, uma rejeição do reino de Deus, uma região faminta privada de pão, uma existência pecaminosa, um caminho perigoso e cheio de todos os males, como o próprio Cristo nos diz nesta oração e como nós mesmos vamos expor já a seguir. Martinho Lutero vai falar sobre isso, ele vai dedicar um tempo e nós estamos aqui nesta apostila fornecendo várias citações do ensino de Lutero sobre o Pai Nosso. Mas basicamente, o que deve chamar nossa atenção é que Lutero está atualizando as palavras de Davi no Salmo 40, 17. O Pai Nosso, de certa forma, esta oração do Senhor atualiza essas palavras. Quando nós lemos, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. E aí a gente começa a entender quem é que ora o Pai Nosso. O Dr. Joaquim Jeremias, ele afirma, o Pai Nosso é orado adequadamente por quem acolhe da parte de Deus a boa notícia. Que boa notícia é essa? Teus pecados te são perdoados. Com base na 24ª Catequese de Cirilo de Jerusalém, o mais antigo testemunho que temos de um uso litúrgico regular do Pai Nosso, como diz o Dr. Jeremias, é possível afirmar que o conhecimento da oração dominical e o privilégio de usá-la eram reservados aos membros efetivos da Igreja. Você está entendendo o que isso significa? Significa que nos primeiros dias da Igreja primitiva, o Pai Nosso era orado apenas por aqueles que já tinham sido confirmados pelo batismo. Ou seja, somente aqueles que já tinham sido batizados, já tinham sido confirmados, aqueles que tinham dito publicamente, eu pertenço a Jesus Cristo é meu único Senhor e Redentor. Eram estes, e somente estes, que oravam o Pai Nosso. Que coisa interessante. Então o Pai Nosso, ele foi dado para ser proferido pelos seguidores de Jesus, confirmados pelo batismo, alcançados por sua graça suficiente e salvadora. O Pai Nosso não é uma oração universalista, para ser orado por pessoas de todas as religiões, mas unicamente pelos discípulos regenerados e que fazem parte da igreja confessante do Senhor Jesus Cristo. O Pai Nosso deve ser compreendido como a oração dos humildes de espírito. Mateus 5,3, bem-aventurados os humildes de espírito, deles é o reino de Deus. Aqueles que podem afirmar como Lutero, somos mendigos. Essa é a verdade. Porque essa expressão, humildes de espírito, deve ser bem compreendida. Os humildes de espírito são aqueles que também são chamados de pobres em espírito ou de espírito em outras traduções. E é interessante que o que essa pobreza de espírito é bem interessante da gente compreender. Aqui no Brasil, por exemplo, existe um ditado que é: estou vendendo o almoço para comprar o jantar. Mas esse ditado não se aplica ao discípulo de Jesus Cristo, a esse que é chamado de pobre ou humilde de espírito. Esse indivíduo, descrito por Jesus em Mateus 5,3 e que ora o Pai Nosso, ele não tem como vender o almoço para comprar o jantar, porque ele não tem sequer o almoço. Jesus não está falando aqui daquela pessoa que passa por dificuldades financeiras
ou que às vezes, quem sabe, tem de se desfazer de um patrimônio, de um bem para saldar uma dívida, ou que tem que usar o limite do cheque especial, ou estourar o cartão de crédito. Nada disso. Jesus está falando de alguém que não tem crédito. Jesus está falando de alguém que não tem conta, nem dinheiro, alguém que não tem lugar para morar, nem trabalho, nem renda. Jesus não está falando aqui, quando ele diz bem-aventurados os humildes ou os pobres de espírito, Jesus não está falando dos sem terra, nem dos sem teto. Jesus está falando dos sem nada. São os mendigos mencionados por Martinho Lutero. E qual é a natureza da pobreza deles? A Nova Tradução na linguagem de hoje traz: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Ser espiritualmente pobres, ou como diz a paráfrase A Mensagem, abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer. São esses que podem orar o Pai Nosso. Eles se achegam diante de Deus entendendo: eu não tenho nada mais para oferecer. É o fim da barganha. Então, não é aquela ideia de aproximar-se de Deus achando que você pode comprar a Deus, ou que você pode impressionar a Deus com o seu desempenho, com a sua bondade, no modo como você é mais santo do que os outros. Nada disso. Você se apresenta diante de Deus dizendo: eu sou pobre e necessitado. Eu sou um mendigo. Essa é a verdade. Então, com isso, é o fim da barganha, porque o miserável não tem com que negociar. O miserável só pode suplicar. E é com esse espírito que a gente se aproxima de Deus para orar o Pai Nosso. E dito isso, a gente já pode concluir a aula 4. No Evangelho de Lucas, a gente encontra essa súplica do filho pródigo, ou do filho esbanjador ou gastador, como dizem algumas traduções. A súplica é a seguinte: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. É assim que ele pensou. Ele disse: é assim que eu me apresentarei diante do meu pai. Leia a história completa depois, vale a pena, porque esse filho fez algo ruim para com o seu pai, tratou o seu pai muito mal, e recebeu a sua herança e foi para uma terra distante. E ele já imaginava: agora eu preciso voltar. Ele perdeu tudo o que tinha, ele agora está no fundo do poço, ele entende que precisa voltar para a casa do pai. Ele diz: não sou mais digno de ser chamado de filho por este pai. Eu vou dizer a ele que pequei e vou dizer: Senhor, pai, por favor, não me trata mais como filho, mas me trata como um dos teus trabalhadores. Me dê um emprego, me dê sustento. Mas é interessante que o filho se encontra com o pai e ele tenta dizer ao pai essas palavras que ele ensaiou, mas o texto diz assim: o pai, porém, o interrompe literalmente e diz aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Isso quer dizer que as palavras iniciais do Pai Nosso informam que os filhos são acolhidos pelo Pai. O Pai escolheu esses filhos, ele decidiu amá-los, ele decidiu acolhê-los, ele decidiu abençoar aos desapossados deste mundo por pura graça. E a esses a quem ele fez isso, a quem ele concedeu essa graça, esses agora podem dirigir-se ao Pai dizendo: Pai nosso que estás nos céus. No próximo encontro, nós falaremos sobre este prefácio do Pai Nosso. Você é convidado a participar da nossa próxima aula. Te vejo lá. Muito obrigado por participar desta aula. Que Deus o abençoe.